Feudalismo, capítulo 25. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre um sistema que foi predominante no período da Idade Média. Nós vamos estudar o feudalismo. Feudalismo, ele vem da palavra feudo, que significa terras. Então, o feudalismo é um sistema, é uma organização econômica, social e política que é baseada na posse de terras. Então, a partir desse momento, para uma pessoa ser considerada importante na sociedade, ela precisa ter terras. Não importa se ela tem a maior quantidade de dinheiro do mundo, se ela não possui terras, ela não é uma pessoa importante nessa sociedade. Então, a base de tudo está na posse de terras. Nós vemos aí nessa imagem um exemplo de um feudo. Então, feudo é um espaço, um território, que ele tem o castelo, que é onde vive o rei e a sua família e alguns nobres. Temos também o manso senhorial. O que é o manso senhorial? É uma parte da terra que é destinada aos senhores, ao senhor feudal, ao dono daquele feudo. E ali, nesse manso, os servos trabalham e tudo que é produzido ali é do senhor feudal. Além do manso senhorial, tem o manso servil, que é a parte da terra que é destinada aos servos. É ali que o servo vai construir as suas casas e é ali que ele vai plantar, e tudo que for plantado ali é de uso do servo. E temos também o manso comunal, que é uma parte do território que é de uso comum, tanto do senhor quanto do servo. Os servos usam essa terra principalmente para pegar madeira, né, para usar na construção de imóveis ou para usar como lenha. E os senhores usam essa terra para caçar. Então, era um hábito, uma prática muito comum naquela época dos senhores de fazerem caça de animais. Então, esse território é de uso comum, tanto dos servos quanto dos senhores. Bom, como é que essa sociedade feudal ela se comporta? Como é que acontece ela? É uma sociedade estamental. O que significa isso? Ela é dividida em classes, em estamentos, onde uma classe é mais importante do que a outra. E é uma sociedade que é determinada pelo nascimento, ou seja, se você nasce servo, você vai morrer servo. Não há possibilidade de você mudar de classe social, e muito menos a possibilidade de você casar com alguém de uma outra classe, de uma classe diferente da sua. Então, se você nasce servo, você não vai poder casar com um nobre ou com uma outra classe. Você tem que casar com alguém dos servos. Então, assim como um nobre não vai se tornar servo, não deixa de ser nobre. Então, isso é determinado pelo nascimento. A classe que você nasceu vai ser a classe que você vai pertencer para o resto da vida. E como é que essa sociedade, então, é dividida? No topo dela, a gente tem o clero. Quem é o clero? É a igreja, são as pessoas da igreja. Atenção, não confundam o clero com os membros da igreja. Membros da igreja, toda aquela sociedade é. O clero são as pessoas que têm algum cargo dentro da igreja. Ou seja, o clero ele é dividido em alto clero e baixo clero. O alto clero são os cargos mais importantes, por exemplo, papa, bispo, arcebispo. E o baixo clero são os cargos que não são tão importantes, tão visíveis quanto o outro. Padres, monges, parocos. Então, todas essas pessoas que têm um cargo dentro da igreja fazem parte do clero. E quem é mais importante nessa sociedade são essas pessoas. A igreja é mais importante. Então, a gente já tem uma ideia de como é que se comporta essa sociedade, onde a igreja é mais importante até mesmo do que o rei. Abaixo do clero está a nobreza. Quem é que faz parte da nobreza? O rei, a sua família e aquelas pessoas que têm títulos de nobreza. Condes, viscondes, marqueses, todos esses são títulos de nobreza que fazem parte dessa classe. E abaixo da nobreza estão os servos. Quem são os servos? São os camponeses, são todos aqueles que vão trabalhar. A maior parte dessa população é composta por servos e é a classe que é mais desprezada nessa sociedade. Os mais importantes são o clero e a nobreza, mas quem sustenta essa sociedade
são os servos. Então, a gente tem aqui uma imagem que caracteriza muito bem essa sociedade. Então, essa sociedade é formada por aqueles que oram, aqueles que vão à guerra e os que trabalham. Então, os que oram é o clero, são os da igreja. Os que vão à guerra são os nobres. O rei e toda a nobreza são eles que vão para a guerra. E os servos são aqueles que trabalham. Bom, os servos, além de todo o trabalho, tinham que pagar alguns impostos. Por exemplo, a banalidade, que é um imposto sobre a utilização de equipamentos e instalações do senhor feudal. Por exemplo, um moinho, um forno. Então, o servo tem que usar um forno que está no território do senhor feudal. Ele vai usar esse forno? Vai, mas ele vai pagar um imposto sobre o uso desse forno. Corveia, os servos devem trabalhar 3 ou mais dias da semana na terra do senhor feudal. E aí, lembrando que tudo que ele produzir na terra do senhor feudal é do senhor feudal, não é dele. Para ser dele, tem que trabalhar na terra dele, lá do manso servil. E aí, se ele tem que trabalhar 3 ou mais dias nas terras do senhor feudal, sobra pouco tempo para ele produzir para ele mesmo. Mão morta é um pagamento de uma taxa para permanecer no feudo em caso de falecimento do pai da família. Então, pensa numa família de servos, o pai da família morre. E agora, o que vai acontecer com essa família? Então, tem que pagar essa taxa para o senhor feudal para que aquela família possa permanecer ali. Porque a ligação está entre o senhor feudal e o pai daquela família. Então, quando ele morre, precisa haver esse pagamento de imposto. E a talha é onde os servos davam parte da sua produção para o senhor feudal. Ou seja, além de trabalhar na terra do senhor feudal, tem que pagar uma produção para o senhor feudal. Então, a parte do que ele produzir lá na sua terra do servo tem que dar para o senhor feudal também. Então, vocês podem perceber aí também como era dura, como era difícil a vida dos servos. Havia também nesse sistema uma aliança chamada suzerania e vassalagem. Então, esse sistema era chamado de comitatus, que isso tem origem nos povos bárbaros, eles já praticavam isso, que é um laço de fidelidade entre suzerano e o vassalo. Quem é o suzerano? É um nobre que doa terras e proteção militar a outro nobre. Aqui nós não estamos falando de nobres e servos, é de nobre para nobre. Um nobre mais rico do que um outro nobre. Então, um nobre mais rico, podia ser um rei, mas como pode ser um outro nobre, doava um pedaço de terra seu para uma outra pessoa, para um outro nobre. Por que ele fazia isso? Para ter um laço de fidelidade. Ele doa a terra e doa a proteção militar para essa pessoa. Em contrapartida, essa pessoa que recebe é chamada de vassalo. É quem vai receber a terra em troca de lealdade. Eu vou cuidar da sua terra e vou ser leal a você. Ou seja, o que você precisar de mim, eu vou ter que ajudar. Então, é uma relação de aliança, é uma troca de apoio. E aí, como é que funciona esse sistema? Há uma cerimônia, que essa cerimônia para receber a doação da terra, essa cerimônia é dividida em 2 partes, a homenagem e a investidura. A homenagem é quando o vassalo, quem está recebendo a terra, vai jurar obediência ao suzerano. E aí, depois disso, a investidura, onde o suzerano, de fato, vai doar o seu feudo. E, por fim, vamos ver quais são as características desse período, desse sistema feudal. Características do feudalismo. Então, há uma descentralização política. O que é isso? Há um rei, mas quem manda é o senhor feudal. Então, o poder não está centralizado apenas na mão do rei. O poder é compartilhado pelos senhores feudais. Eu digo mais, esses senhores feudais podiam até ter mais poder do que o rei. Porque imaginem vocês que o rei faça alguma coisa que os senhores feudais se descontentem. Eles podem se reunir e iniciar uma guerra contra o rei. E aí, numa situação dessa, quem é que tem mais chance de ganhar? Os senhores feudais. Então, havia um rei, mas quem mandava mesmo eram os senhores feudais. A economia é agrária, uma economia baseada na terra, tudo está em torno da terra.
A produção é de subsistência, eu só produzo aquilo que eu vou precisar para viver, eu não produzo a mais. Então, tem comércio? Não, não tem comércio. O máximo que vai ter é um escambo, trocar um produto por outro. Então, o comércio que acontecia lá no Império Romano não vai existir mais, porque agora a gente vai ter uma produção de subsistência, produzir apenas o que for necessário para viver. Visão teocêntrica. O que significa essa palavra teocêntrica? Teo vem de Deus e cêntrica, centro. Deus é o centro de todas as coisas. A mentalidade dessa sociedade está ligada à religião. Todas as explicações estão baseadas na religião. Por que acontece uma chuva muito forte que devasta a plantação? Porque Deus quis. Por que está havendo um período de seca tão grande que não chove? Porque Deus quis. Por que está acontecendo uma doença que está matando todo mundo, uma pandemia? Porque Deus quis. Então, todas as explicações são baseadas na religião. Ruralização da sociedade. A vida se dá no campo. As cidades existem, mas elas quase não têm vida lá. A vida vai existir no campo. E imobilidade social, ou seja, não há mudança de classe social. Não dá para você, de servo, se tornar um nobre ou de nobre se tornar um clero. Não é possível isso. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, página 19 e 20. Vocês vão fazer os conceituais, apenas o 2, o 4 e o 5. E o contextualizados, 6, 7, 8, 9 e 10.